O final perfeito para Dragon Ball Daima cairia muito melhor se fosse um estilo Dragon Ball Z do que foi a do clássico. Mesmo que o final do Daima tenha deixado um ar de que faltou um vilão à altura contra a nova forma do Super Saiyajin 4, que o final perfeito poderia ter muitas inovações diferentes. Uma delas é a canonização de um antigo vilão caindo perfeitamente como uma luva, um aproveitamento de informações que passaram despercebidas, uma ponte com Dragon Ball Super caindo direto na Batalha dos Deuses e, por último, o mais importante, um retorno digno para o Gohan que foi completamente esquecido. Por mais que o novo Super Saiyajin 4 do Goku tenha sido canonizado, porque com certeza mais à frente teremos até algo no mangá de Dragon Ball Super, né, sobre os acontecimentos do Daima, como rolou basicamente com o filme de Dragon Ball Super Broly com o Gogeta e até a adaptação de Super Hero, que o final de Dragon Ball Daima poderia ter terminado de uma melhor forma, já que 20 episódios talvez não seria o ideal. Afinal, ao meu ver, analisando aí toda a história, as batalhas e as construções tanto dos cenários, diálogos e ampliamento do verso, que eu confesso para vocês que no mínimo era para o Daima ter mais 5 ou 10 episódios fácil. Um desses grandes conceitos que eu incrementaria seria do Gomá ser apenas um vilão de entrada, perdendo a batalha mesmo usando, né, o terceiro olho demoníaco, mas no final resultando na aparição de um demônio super poderoso que os fãs ficariam enlouquecidos. A construção até a chegada do primeiro reino dos demônios eu deixaria intacto, porém depois do encontro dos Guerreiros Z frente a frente com a Arensu e os Majins, né, Ku e Udu, fora o Gomá sendo derrotado, que teríamos um novo vilão especial finalmente aparecendo, mas com uma grande condição e contexto, que a criação dos 3 Majins feitos pela Bruxa Marba acarretaria na manifestação de uma super energia maligna que distorceria o mundo dos demônios e o mundo dos mortais como fragmentos. E sim, se você ligar as palavras super, energia maligna e distorção como fragmentos, que eu colocaria como vilão final de Dragon Ball Daima o Super Janemba, mas com um visual mais dark, né, do Super Dragon Ball Heroes, do que as paletas de cores do filme Dragon Ball Z Fusion Reborn. Além da canonização do Super Janemba, assim como foi, né, o Super Saiyajin 4, confesso que uma batalha de Goku, Vegeta e Piccolo juntos resultariam em cenários de destruição bem bacanas, né, com muita fluidez na animação, mas que mesmo assim os Guerreiros Z não seriam capazes de o derrotar por causa da condição que eu havia dito aqui no início. Observando a batalha do Goku no Super Saiyajin 4, Vegeta no Super Saiyajin 3 e o Piccolo nessa minha luta final de Dragon Ball Daima, que os Saiyajins não seriam capazes de o derrotar sem se regenerar, porque os únicos ataques que fariam o Super Janemba não ter a regeneração entrando em ação seria apenas por demônios ou técnicas demoníacas ou outros seres do Daimakai. E aí que primeiramente entraria um retorno, né, que Dragon Ball Daima deveria ter priorizado devido ao contexto que a história foi criada, a partir da saga Majin Buu, o Reino dos Demônios e o antigo Rei das Trevas da Burá, com finalmente a aparição e o retorno do Gohan, que teve uma construção incrível na antiga saga, que fez a gente crer, né, que ele seria o cara, desde lá a falta de treinamento até o ritual no Planeta Supremo com o nascimento da forma Ultimate. O Piccolo, que tinha atacado, né, em simultâneo com Goku e Vegeta, percebeu que os seus ataques eram os únicos que faziam efeitos no Super Janemba. Com isso, ele fala telepaticamente, né, com o Supremo Senhor Kaiô, e o Supremo Kaiô se comunica telepaticamente com o Kibito lá no planeta Terra, para que ele usasse o teleporte segundo as coordenadas do Daimakai. Como na história original eu havia dito, né, que teria deixado tudo igualzinho, que isso só seria capaz de acontecer por causa da desativação do Warp Sama pelo Degues a mando do Gomá. Só que nessa ida, né, do Gohan ao Reino dos Demônios junto ao teleporte do Kibito, que eles não iriam sozinhos, pois outros 2 personagens que estariam juntos, né, nessas aparições seriam o Majin Buu Gordo e o Mr. Satan, do qual Satan e Demônios ficaria aí um paralelo bem bacana, gerando também muitas cenas cômicas. O Gohan na forma Ultimate e o Piccolo conseguiriam segurar um pouco a batalha, mesmo, né, ao nível do Super Janemba, tendo atropelado o Super Saiyajin 3 de Vegeta e o SSJ4 do Goku, por conta dos ataques deles não ser de demônios ou técnicas demoníacas, né, surtindo efeito. As técnicas do Gohan com o Masenko como membro do clã demoníaco, desde que ele era um fedelho, né, treinando com o Piccolo lá na saga dos Saiyajins, revelaria que os dois
seriam os únicos por enquanto a atingir o Super Janemba, mas sem chances de derrotá-lo pelo nível do vilão ser bem alto. Gohan e o Piccolo seriam derrotados, assim como Goku e Vegeta. Porém, enquanto os dois estavam lutando, Goku e Vegeta caídos e exaustos sem energia, né, que a gente teria então os 3 Majins reunidos, o Majin Buu, Majin Buu e o Majin Buu, mostrando que os próximos a serem introduzidos na batalha seriam eles, por conta da condição que apenas demônios poderiam derrotar o Super Janemba. Os 3 Majins lutariam contra o Super Janemba juntos, dando uma cena épica de batalha, né, com muitas regenerações por parte dos Majins devido à espada de dimensão que o demônio estaria empunhando e cortando eles em inúmeras partes, fazendo eles ficarem bem enfraquecidos sem energia. E é aí que entraria uma grande jogada que o Daima deixou esquecido e que criou muitas expectativas sem execução, tendo então o Majin Buu gordo ficando com muita fome, né, devido a uma luta insana, assim como os outros 2 Majins ao seu lado, caídos e cansados, vendo então uma bolinha verde no chão, do qual lembra muito, né, aquele doce que o vilão mordia o beiço na saga Majin Buu em Dragon Ball Z. Só que quando ele morde, ele vê que não é um doce, e sim que a bolinha verde era nada mais e nada menos que aqueles insetos mágicos que estavam com o Goku, resultando na fusão tripla entre os Majins Buu, do Yuku, sacudindo a batalha final contra o Super Janemba. O novo Majin Budoku conseguiria bater de frente com o Super Janemba sem chances de se regenerar, por serem todos demônios ou criaturas que vieram do Daimakai. Com isso, a batalha pegaria fogo. Enquanto os guerreiros Z de fora ficariam abismados o quão forte, né, o Budoku acabou ficando com uma fusão tripla, acontecendo finalmente, né, no verso de Dragon Ball. Como o reino dos demônios é o mais antigo de todo o Dragon Ball, de acordo com os comentários do Shin, dizendo que através do Super Majin Raimusu os demais universos, né, foram criados a mando do antigo rei supremo dos demônios, que a forma de derrotar uma energia suprema maligna estaria escrita em um livro especial da biblioteca da Arinsu. Esse livro seria nada mais e nada menos que o livro de ouro mitológico dos Namekusins, que faria a ponte então com Dragon Ball Super e ainda mais a ligação de como o Shenlong, né, soube do Super Saiyajin Deus e o ritual de transformação. Vale lembrar que nessa minha luta final, até o contexto seria mudado, pois em Dragon Ball Super, né, o Shenlong fala o livro de ouro dos Namekuseijins, mas que agora eu corrigiria como os Namekusins por conta de não ser daqueles que foram criados ou nasceram no planeta de Namekusei. Nesse livro especial, né, sobre energias, formas e etc, teríamos então a Arinsu dizendo que um único ataque no coração com toda a força contra o Super Janemba seria a grande forma para destruir a energia maligna suprema que surgiu quando os Majins foram feitos pela bruxa Marba. Os Majins, vendo que não tinham, né, nenhuma técnica em mente para atacar com toda a energia o coração maligno do Super Janemba, que o Goku chega rapidamente perto do Budoku, segura a mão deles e coloca em sua cabeça, e assim, através dos poderes mágicos, os Majins conseguem enxergar que existe então uma técnica em específico que poderia derrotá-lo. Como um meio de distração para derrotar a entidade maligna do Super Janemba a qualquer custo, que o Budoku, a fusão dos 3 Majins reunidos, pedem que Gohan e o Piccolo ataquem o vilão com a melhor técnica que eles possuem, e assim os dois mandam 2, né, Makato Sapo, um poder demoníaco, canalizando aí uma força tremenda, até que a fusão dos 3 Majin reunidos usassem o punho do dragão do Goku, e que depois de usado, mostraria lá o Majin Buu vendo como o Goku fez, né, em alguns vilões do passado, como por exemplo o Hildegard, canonizando mais uma coisa em Dragon Ball Daima. No fechamento de Dragon Ball Daima, eu alteraria também algumas coisas que para mim não tiveram tanto sentido. Uma delas foi aquele diálogo do Goku com o Vegeta sobre a forma do Super Saiyajin 4. Onde deixou a entender que o personagem, né, treinou por bastante tempo após a saga Majin Buu, indicando que por isso ele foi capaz de usá-la. Isso pra mim não foi algo coerente, já que não podemos esquecer que após tomar um sapeco para o Gomar em Super Saiyajin 3, né, estando lá na forma ainda de criança, que foi graças ao Neva com a magia que o Goku ele conseguiu despertar a nova forma do Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima. Não sei se aquele diálogo foi uma maneira, né, de não deixar o Vegeta na vantagem, e por isso ele argumentou os treinos pós-saga Majin Buu, ou se isso também foi uma comida de bola imensa dos roteiristas e etc, por conta de que até para virar, né, o Super Saiyajin 4 pela primeira vez, o Goku precisou então da magia do Neva para incluir a cauda dos Saiyajins como um meio de acessar a transformação. Enfim, isso é um ponto que eu teria mudado. E o segundo, no final,
um gancho dos olhos demoníacos encontrados, né, naquela quitandinha do terceiro reino, que os 3 olhos seriam então de algum Super Majin cabuloso para dar aquele contexto e fechamento da origem do grande poder que os antigos reis utilizavam no Daimakai. Existe um outro fator também que eu poderia acrescentar como um meio de desenvolvimento, que seria a fusão dos 3 Tamagamis reunidos para se formar um só guerreiro. Isso com certeza daria mais dinâmica também e imponência para eles, pois na batalha final original só o primeiro Tamagami participou e completou o time aos demais guerreiros Z. Nas cenas pós-créditos acrescentaria também aparecendo Gohan e a Videl, voltando à forma de adultos, né, antes de partir para o primeiro mundo dos demônios ao lado do Kibito com um teleporte. Essa importância de ter o Gohan não sendo esquecido como foi na original, se deve a toda a história que o personagem teve no início, meio e fim da saga Majin Buu em Dragon Ball Z. Na minha humilde opinião, não colocar o Gohan, nem que fosse mostrado, né, nos pós-créditos voltando ao normal, foi uma imensa mancada de Dragon Ball Daima, já que no primeiro capítulo, inclusive, não podemos esquecer, como estudante da Estrela Laranja, que o mangá menciona que o Goku se foi, mas só um Gohan estaria em seu lugar, indicando que na época o Gohan seria então o foco, o grande protagonista, enquanto Goku estava de fora. Acredito que a canonização do Super Janemba, ignorando aquela forma primeira, né, de bobalhão que aparece lá no filme de Dragon Ball Z Fusion Reborn, a espada dimensional, o punho do dragão e o livro de ouro dos Namekushin sendo mencionados para fielmente fazer, né, a ponte com o Dragon Ball Super, de onde provavelmente deve ter surgido o primeiro deus Super Saiyajin, que isso seria bem bacana de presenciar, além das épicas batalhas contra um vilão antigo que teria aí bem mais imponência e importância do que no filme contra o Godita, até porque no filme, né, o Janemba nem fala direito, é praticamente um vilão que só fica fazendo barulho, tipo um antigo Broly de Dragon Ball Z que só sabia falar Kakaroto pra lá e pra cá. Acho que uma mudança no personagem para canônico e tendo aí uma personalidade mais imponente com bastante falas maléficas, seria uma forma de engrandecer muito mais o personagem do passado que foi o Super Janemba. Outros 3 finais alternativos que eu poderia incrementar para o final de Dragon Ball Daima seria também uma fusão tripla entre Goku, Gohan e Vegeta, podendo fazer, né, o Super Janemba morrer contra uma Senkou Makanko Sappo, que são inclusive técnicas demoníacas. O segundo seria de uma fusão Potara entre Goku e Gohan, fazendo finalmente o Gokhan também se tornar canônico. E o terceiro seria da fusão tripla dos 3 Tamagamis, como eu falei aqui anteriormente, para um auxílio dos Guerreiros Z, lutando contra o Super Janemba no Daimakai. Enfim, acredito que todos esses fanservices teriam aí uma construção melhor para o final de Dragon Ball Daima, que na minha sincera opinião ainda caberia sim mais uns 3 a 5 episódios tranquilamente, se eles quisessem aí expandir o verso. Outro exemplo seria também na hora de ir embora do Reino dos Demônios, que o episódio poderia muito bem mostrar eles passando de nave perto do local onde os Gurindodins nascem nas árvores, mostrando que ainda existem, né, alguns vivos e outros prestes a nascer, não sendo então uma raça em extinção. Uma cena final que eu também acrescentaria ao flashback em um pós-crédito seria do BBD implorando para a Bruxa Marba criar o Majin Buu a troco de alguma coisa engraçada que teria então aquele humor característico de Akira Toriyama que encontramos muito mais em Dragon Ball clássico.